Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, neste domingo da Trindade, onde, mais uma vez, todos os açorianos celebram as festas do Divino Espírito Santo por todas as paróquias, por todas as ilhas dos Açores. No programa de hoje vamos conversar com Antonieta Costa, investigadora, sobre este tema. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. A evangelização é um trabalho de todos. Quem o defende é o Bispo Dom Armando Esteves Domingues, Bispo de Angra e Presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização. Dom Armando acredita que o processo sinodal em curso pode ajudar na consciencialização missionária e disse-o aos jornalistas no âmbito da visita à Ad Limina, em Roma. Que a Igreja em Portugal sente necessidade de fazer um curso de integração missionária para todos aqueles que vêm, que agora, em sentido contrário e em resposta aos missionários que em tempos foram para as novas igrejas, foram evangelizar, hoje já temos muitos naturais dessas igrejas que vêm para o continente e que nós queremos receber da melhor maneira e queremos também integrar. Daí que ficaram contentes, por exemplo, em Portugal já temos agendado um curso de integração missionária e isso colheu muito também da parte deles. Depois, este tema é abrangente a toda a igreja. Nós não nascemos para ficar na igreja parados, mas nascemos, não nos fazemos evangelizadores por causa de um curso que fazemos, mas porque somos batizados. Pelo batismo nascem tantos milhões de evangelizadores, só que alguns ainda não deram conta. E este é o desafio que se põe à Igreja Portuguesa, consciencializar-nos que este é um trabalho de todos. Depois também um aspecto que não é menos importante, como as obras missionárias pontifícias são importantíssimas para estas novas igrejas pobres, o desenvolvimento também da missionação nesses lugares e que conta com a partilha também económica da parte das igrejas, estas igrejas que um dia eram igrejas-mãe, mas que ainda continuam responsáveis por tantos projetos evangelizadores por este mundo fora. O Bispo de Angra acredita que o processo sinodal em curso na Igreja pode ajudar a purificar uma consciencialização missionária de todos e à responsabilização dos laicos. Eu acho que essa é a grande razão da esperança que nos anima neste tempo da Igreja, porque damos conta que estamos todos um bocadinho à espera daquilo que já os papas anteriores, João Paulo II, depois o Papa Bento XVI, falavam que era a nova evangelização. É necessário um novo vigor, um novo ardor, como dizia já João Paulo II, mas também novos métodos. E os grandes métodos são as pessoas, como nos colocarmos juntos. Pronto, a sinodalidade diz que não são propriamente as receitas que nós vamos aprender nos livros ou nos cursos que evangelizarão o mundo, mas somos as pessoas, enquanto formos capazes de nos converter a caminhar junto com o outro, com o irmão, com cada um, nós podemos evangelizar o mundo. Estes desafios não são apenas para nós, estrutura, digamos assim, evangelizadora, para os bispos, para os padres, para os agentes pastorais. É uma consciencialização de que não podemos evangelizar o mundo sem o mundo. A visita dos bispos portugueses a Roma terminou esta sexta-feira com uma audiência com o Papa Francisco. Depois de mais uma semana a rezar o terço, é mais uma vez domingo de Bodo, na Ilha Terceira. No Ramo Grande, na paróquia da Agualva, o terço foi cantado à moda antiga. Já não é tão frequente como era há uns anos. E também já vão faltando os nomes na saquinha dos pelouros para sortear. É cada vez mais comum que alguns organismos vivos da freguesia peguem no Espírito Santo, porque afinal de contas, a coroa não vai ficar uma semana no prato. A iniciativa até neste dia não estava, as minhas colegas já que estavam todas e como tinha falta de domingos, entretanto o grupo decidiu, uma olhou para a outra e disse vamos tirar o professor Espírito Santo e a outra, vamos e foi nisso que se fez esse domingo e que nos saiu o 8º domingo, o segundo bodo, neste sentido.
foi para não estar fora, outra vez fora desse tempo, nem outra casa ou em outra instituição, e lá fomos nós e pegamos com muito carinho. No ano passado, Silvana Cardoso fazia parte da antiga direção da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva, que resultou num grupo de amigos que viraram imperadores neste segundo bodo. Do outro lado da ilha, na costa oeste, a paróquia de Santa Bárbara prepara o primeiro almoço de sopas comunitárias. Rui Pereira, proprietário do conhecido restaurante ao lado da igreja, concretizou um sonho ao fim de 7 anos. Há 7 anos foi a primeira vez que eu servia o bodo da freguesia, só que neste ano eu não consegui fazer o que estava programado. Este ano, o ano passado, preguei no bodo, foi o segundo bodo, o segundo domingo, com essa intenção de fazer, e graças a Deus está-se a dar continuidade ao meu sonho, ao meu projeto. As pessoas se aderiram muito bem, muita gente a ajudar, e pronto, para mim o bodo é para toda a gente, o bodo na freguesia, o bodo não é meu, não é do mordomo, nem propriamente dos ajudantes, sim da freguesia. Por isso eu tenho muito orgulho que amanhã seja aqui o centro, ou o terreiro, como se chama, seja completo de gente para dar esse almoço, comida para toda a gente. Um almoço oferecido hoje a partir da 1 da tarde. Não quer dizer que seja só a freguesia, para fazer alguns visitantes ou pessoas de outra ilha ou imigrantes. Enquanto eu ver pão, costuma fazer, enquanto eu ver pão e vinho, boa. Era o meu sonho, era mesmo acabar a comida, era sinal de que as pessoas tinham ficado satisfeitas. E faço um apelo, apareçam, que é uma pessoa quando faz as coisas que gostam que as pessoas apareçam. Sopa, cozido, alcatra e arroz doce para todos quantos aparecerem. As mesas estão postas para cerca de 1 milhar, mas Rui Pereira garante que há comida para bastantes mais. O 25 de abril inspira a Semana Nacional da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Lugar de encontro com a liberdade é o tema da edição deste ano, que decorre entre os dias 27 e 31 de maio. A nível local, digo, na nossa diocese, as iniciativas prendem-se com a capacidade de cada professor nas suas escolas e de acordo com os planos pedagógicos de cada escola, com as atividades pedagógicas de cada escola, de integrarem esta semana naquilo que é as atividades também normais das suas escolas. Às vezes temos alguma dificuldade, e isso também os nossos professores mostram-nos essa dificuldade, porque os planos pedagógicos devem ser apresentados e aprovados em conceito pedagógico logo no início do ano letivo, portanto, sensivelmente até outubro, e às vezes a nossa semana já está marcada no calendário, naturalmente, mas nem sempre com o tema já delineado e bem previsto. E, portanto, cada professor em cada escola da nossa região fará o que programou no início do ano, mas com certeza que nesta semana existem várias atividades relacionadas sobretudo com o tema da liberdade. Cônego Adriano Borges, responsável pela disciplina nos Açores, apela à tolerância com todos, de todos e para todos. Eu gostaria mesmo que o valor daquilo que é a liberdade fosse vivido de forma muito positiva. Liberdade no sentido de tolerância por todos aqueles que acreditam, pelos que não acreditam, pelos que são indiferentes, pelos que têm outras opções religiosas, pelos que têm outras opções de todo o tipo, e que seja uma semana de liberdade e de tolerância, e que os nossos alunos, o futuro da nossa região, que são as jovens e adolescentes, se convençam que isto é assim mesmo, que a liberdade é um valor tão grande, que ninguém pode beliscar a liberdade do outro. E que a gente todos se respeite e que vivamos em paz, porque isto a liberdade, só a liberdade conduz à paz. Nesta semana de 27 a 31 de maio vão acontecer mais de 60 atividades ao nível das escolas e das dioceses de todo o país.
Decorre este fim de semana a campanha de angariação de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. Nos Açores, a instituição surgiu há 28 anos em São Miguel. Luísa César é, desde o início, a responsável pelo Banco Alimentar nos Açores. Foi uma iniciativa do padre Weber Machado, quando estava à frente da Caritas aqui na Ilha de São Miguel. De facto, fomentou a criação de uma comissão instaladora para haver um banco na Ilha de São Miguel, onde sempre se verificavam os maiores problemas sociais no arquipélago. O primeiro teste de fogo foi com o sismo de julho de 1998 nas ilhas do Faial e Pico. Este Banco Alimentar conseguiu fazer uma mobilização aqui nesta Ilha de São Miguel para se fazer uma ponte alimentar para os sinistrados, sobretudo do Faial. E durante alguns meses, eu lembro-me que já depois de não serem necessários alimentos, nós conseguimos angariar água para mandar para localidades que não tinham o abastecimento resolvido. Portanto, este banco nasce de facto do momento em que aqui os miquelenses se uniram para ajudar quem precisava muito de alimentos num período tão difícil como foi aquele. Desde então, as campanhas para o Banco Alimentar decorrem 2 vezes por ano, uma por esta altura e outra em dezembro. Um trabalho das comunidades e das empresas alicerçado no voluntariado, já que os pedidos são cada vez mais. Essa é a nossa dor de cabeça, é a nossa permanente, os nossos permanentes cálculos aqui, era controlar o inventário, porque nós estamos a receber pedidos entre os 500 e 600 cabazes todos os meses, destes últimos meses, são números altos. E para dar uma boa resposta, que é este cabaz com 16 produtos em boas quantidades, que dê para um mês, para uma pessoa sentir de facto o apoio, nós aqui em São Miguel, neste banco, precisamos de 20 toneladas todos os meses. Esta campanha precisa de ser uma boa campanha, que é para nos encher o armazém e permitir que consigamos manter este nível de resposta. O apelo de Luísa César nesta campanha, que abrange 42 superfícies comerciais de São Miguel e milhares de voluntários, especialmente jovens de diversas idades. Mais recente é o segundo Banco Alimentar da região, que nasceu em 2010 na Ilha Terceira. Alice Enes é a coordenadora eleita há 2 anos. Esta é a sua 5ª campanha. A campanha é preparada com algum tempo de antecedência, portanto nós fazemos os contactos com os coordenadores de loja, fazemos os contactos com as superfícies comerciais, fazemos os contactos com os voluntários, que é uma rede de cerca de 500 a 533 pessoas, e preparamos isso tudo com bastante antecedência para que neste fim de semana, que será agora 24, 25 e 26 de maio, esteja tudo preparado para recebermos as dádivas que a comunidade nos dá ao nível dos produtos alimentares. Uma campanha que coincide com o segundo bodo na ilha e que dificultou o recrutamento de voluntários. Apesar de que, desde que nós somos direção e percebo também pelas direções anteriores, que o povo terceirense é extremamente solidário, ainda que em épocas difíceis, social e economicamente difíceis, tem contribuído sempre dentro das suas possibilidades e tem-nos permitido fazer face àquilo que são as necessidades das famílias que a nós recorrem através das instituições parceiras. Realmente é um domingo especial que nos poderá trazer aqui algum ganho, mas que também nos levou aqui a algumas dificuldades em termos da organização, nomeadamente ao nível dos voluntários. Muitas pessoas estão envolvidas naquilo que é o segundo domingo do bodo, umas em funções, outras com atividades que têm a ver com o bodo, e foi um bocadinho difícil organizarmos os nossos voluntários e que eles estivessem disponíveis para. Mas acreditamos que vai correr tudo bem e há uma máxima que a nossa direção tem sempre, é que nós só podemos responder consoante aquilo que nos dão e, portanto,
tudo o que nos derem é bem-vindo e essas mesmas dádivas chegarão, obviamente, às famílias, à nossa comunidade, para fazer com que o seu dia-a-dia, as suas dificuldades, nomeadamente a questão da carência alimentar, sejam de alguma forma supridas por aquilo que são as respostas do Banco Alimentar da Ilha Terceira. O Banco Alimentar da Ilha Terceira recolhe, em média, cerca de 17 toneladas em cada campanha que realiza. A Matriz do Topo inaugurou esta sexta-feira um novo órgão de tubos custeado por um benfeitor. A inauguração contou com um concerto pelo organista da Sé Patriarcal de Lisboa. Começa com a aquisição do instrumento, depois a vinda do instrumento para Portugal, para a oficina do organeiro, todo o trabalho de revisão, montagem e afinação do instrumento, montagem depois aqui na Ilha de São Jorge. Depois, com o Conselho dos Assuntos Económicos e com o Conselho Pastoral, decidiu-se, portanto, fazer uma cerimónia de bênção e a que se juntaria também um concerto inaugural. E assim surgiu então a ideia de fazermos efetivamente uma bênção, a bênção do órgão, é que juntamos também o concerto. E o concerto vai contar... o concerto contou com a presença do organista da Sé Patriarcal de Lisboa, o professor António Duarte, também com a presença do coro e orquestra José Damião de Almeida da Vila das Velas e também o coro paroquial. Portanto, foi uma cerimónia muito, muito digna, uma cerimónia muito bela e cheia de significado, porque um instrumento destes traz uma outra beleza à liturgia. O padre Dinis Silveira, pároco, garante que o órgão é o resultado de uma vontade da comunidade e que foi, inclusivamente, um jorgense que presidiu a bênção do instrumento, Dom José Avelino Betancourt, o novo núncio apostólico nos Camarões e na Guiné Equatorial. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Monsieur Spade é uma série sobre o detetive Samuel Spade. Nela, o ator Clive Owen dá rosto ao detetive que está semi-aposentado numa aldeia francesa. É aí que passamos a conhecer os vários personagens desta história de retoque clássico, mas com a complexidade de obras mais recentes. Tudo se passa no campo e o ritmo é lento, permitindo conhecer aos poucos cada personagem e as suas motivações. O detetive não é sempre o centro de atenção, mas vai pontuando tudo com a sua intuição e as suas respostas sarcásticas. Neste jogo de paciência, os vários mistérios vão sendo resolvidos na eterna luta entre o bem e o mal, que tem também contornos políticos. A grande conclusão parece ser a mesma de São Paulo há 2000 anos, na carta a Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Monsieur Spade passa em Portugal no TV Cine Edition e estreou esta semana. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E nesta edição do Igreja Açores, em Domingo da Trindade, vamos conversar com Antonieta Costa, investigadora em diversas áreas, nomeadamente antropologia, sociologia, arte, fotografia, jornalismo, autora também de obras sobre o Espírito Santo, nomeadamente O Poder das Irmandades do Espírito Santo e o Culto do Espírito Santo no ciclo das mitologias agrárias. E sobre isso já vamos conversar. Antes de mais, obrigada por estar connosco neste domingo para falarmos sobre este que é, eventualmente não, é o culto mais açoriano e transversal a todas as ilhas. Obrigada por estar connosco, Antonieta. Prazer é meu. Felizmente ainda vamos tendo mais vozes, todos os anos chamamos a este programa investigadores sobre o Espírito Santo, são muitos, mas também já começam a escassear, faltava-me este nome à nossa caderneta de investigadores sobre o Espírito Santo. Fala-me um pouco sobre estas obras, sobre o seu primeiro livro, O Poder das Irmandades. Como é que foi esta relação e que poder estamos a falar nesta obra? Esse não foi o meu primeiro trabalho, mas foi o de fundo. E, portanto, sobre ele é que eu gosto de falar
porque realmente trabalhei nesse material durante 6 anos, que foi mesmo o tempo à justa para poder fazer as provas de doutoramento, caso contrário teria começado. Foi o seu tema de doutoramento, não é? Sim, foi. E, portanto, a ele é que eu me dediquei mesmo a sério durante esse tempo. Mas eu não queria iludir os ouvintes, porque o meu trabalho não foi realmente sobre aquilo que se pensa ser o culto do Espírito Santo, e portanto apenas essa parte ligada ao sagrado e às práticas com ele relacionadas, mas sim a parte de gestão dos bens, entre eles esse também, mas os bens mais substantivos, mais pragmáticos. E esses bens e, aliás, toda a mensagem do culto é que foi o objeto do meu estudo, e por uma razão muito simples, porque eu sempre achei que tínhamos ali uma espécie de joia da democracia, que não é vista como tal de um modo geral, mas na prática é mesmo considerado, até por um especialista desta área, com quem eu falei várias vezes a testar esta hipótese, acha que isto é uma experiência absolutamente inédita. Portanto, quais foram os seus focos, os seus objetos de estudo? Primeiro, eu quis saber se realmente esse poder era delegado a todos, a qualquer pessoa. E, por acaso, consegui que estudantes do OTL me fizessem uma distribuição de inquéritos pelas freguesias. Foi só na Ilha Terceira que fiz este trabalho, mas milhares de inquéritos foram distribuídos por uma população devidamente diversificada por estatutos de todo o tipo. De modo que quis certificar-me que realmente ali, entre essas pessoas todas que foram entrevistadas, se existiria esse parecer unânime de que realmente eles tinham o poder de executar o culto. Era Isso confirmou-se em todas as paróquias, não é? Sim, em todas as freguesias, foi em toda a ilha. Foi um estudo distribuído de forma equitativa conforme o número populacional de cada freguesia e, portanto, seguindo todas as regras. E depois eu fiz este doutoramento, foi no ISCTE, mas o ISCTE na altura nem tinha um computador que trabalhasse com tanta informação e isso foi tratado depois, foi no computador do LNEC, onde eu ia à noite com a minha orientadora meter dados e mais dados, enfim, saiu a resposta dividida por fatores. Foi uma análise fatorial que se exerceu sobre este material e confirmou, evidentemente. Aquilo era apenas a prova de ouro, mas era óbvio que realmente executa-se durante 500 anos, pelo menos, não é? Mais de 500 anos, este culto. A primeira Sempre teve este pendor tão democrático, desde a sua raiz. Pois, não podemos saber. Foi em 1491, a primeira Irmandade. Criada, foi a da Misericórdia de Angra, por João Vasco Corte Real. E a partir dessa altura, que se saiba, o culto esteve sempre entregue realmente às pessoas que se propunham realizá-lo. Portanto, não podemos recuar a esse tempo, mas pelos dados históricos assim foi. Portanto,
no prolongamento, ao longo deste tempo, descobri-se que realmente não só as pessoas realizavam o culto, como não deixaram perder os valores, o conjunto de valores manteve-se sempre. Que, em termos de gestão, isso é uma espécie de segredo de ouro, porque nas organizações estabelecem-se vários níveis, desde a gestão, da direção principal até à parte de fabrico, conforme o que se faz. Há vários níveis e quase sempre nesses níveis perdem-se hábitos, rituais. E o sentido do que se quer. E, portanto, isto é um segredo de ouro para essas organizações. Eu ainda quando estava a fazer a licenciatura e mestrado que fiz com universidades americanas, já os americanos queriam saber mais sobre isto, porque a eliminação daqueles gestores intermédios era o grande a ânsia deles para tornar mais viável a organização. Mas o que é certo é que verifica-se que ao longo de todos estes anos esta organização de várias centenas de irmandades conseguiu manter os seus valores, realizar as práticas, enfim, manter a vida da organização. Como é que funcionam, grosso modo, as irmandades nos Açores? E particularmente na terceira, que é o seu objeto de estudo. Como é que funcionam? É entregue, a pessoa que quer realizar o culto pede a quem realizou anteriormente os objetos de culto. Leva para a sua casa e realiza do modo que acha que é mais adequado, tanto à sua posição como ao que quer dizer com o culto, com a realização de culto, que nem sempre é o mesmo que se quer dizer através da prática. Ou seja, a raiz mantém-se, mas depois cada família adapta um bocadinho à sua realidade e provavelmente também às suas posses, não é? Às suas capacidades financeiras. Sim, pois, evidentemente, embora esses valores de base que estão estruturados sobre uma matéria que a Igreja Católica não vê do mesmo modo, que são os bens da terra, a carne, o vinho, o pão, são santificados ali e servem de vocabulário do que se pretende dizer através daquela prática. É claro que esse terá sido um dos pontos de conflito com a Igreja Católica, que em determinada altura amaldiçoou a terra, eram pecadores os que seguiam os seus princípios e portanto tinham uma visão diametralmente oposta, não é? Mas isso foi mudando com o passar dos anos. A Igreja e as Irmandades já estão de pazes feitas, digamos assim, do que vai vendo atualmente. Não sei, não estou por dentro deste relacionamento mais recente, mas aliás nunca estive. O que me interessava era confirmar que a gestão material era realizada pelo homem comum sem autoridade. Estamos a falar da gestão de coroas, das bandeiras, das insígnias, do Espírito Santo. Exatamente, portanto, e do culto. É a única prática em que isto pode ir para as casas das pessoas, não é? Que eu saiba. E realizado também pelo homem comum. Não, a pessoa não é dignificada com nenhum grau, nenhum tipo de diferenciação dos outros, como é geralmente em todas as religiões, não é?
Portanto, a festa da democracia. Sim. É a festa da açorianidade e também da democracia. Portanto, não interessam as posses, não interessa o tamanho da casa, interessa é que a porta está aberta ao Espírito Santo, é isso? Pois é isso que ainda não compreendemos. Nós, açorianos, ainda não percebemos a vastidão desse valor. Eu falei há pouco no mentor principal da parte teórica do meu trabalho, que foi Sérgio Moscovici, que veio ao Isqueté por aquela altura em que eu estava lá a preparar o curso e mostrou interesse em saber o que é que se passava, quem era esta senhora do Espírito Santo, la dame du Saint-Esprit, como ele chamava, o que é que eu fazia, o que é que eu queria, e depois, quando percebeu o que era o teor do curso, ele disse que se tivesse menos 3 anos que vinha para os Açores estudar, porque ele toda a sua vida se dedicou a tentar perceber como é que era estabelecida a relação de autoridade entre as pessoas comuns. Uhum. E fez, durante 10 anos, fez experiências em Paris, experiências de laboratório, com base em definir uma cor, os participantes definiam o verde, por exemplo, um verde mais azulado, era azul ou não. Enfim, para se perceber como se estabelecia a autoridade sobre a definição daquela cor. Uhum. Nesse caso e em muitos outros que ele criou, e realmente ele ficou... gostava-lhe a crer que isto fosse uma realidade, esta prática democrática, totalmente democrática, durante tantos anos, sem perda do sentido e da estrutura da identidade, da base, não é? Sim, das várias irmandades. É lugar comum dizer que os jovens estão de costas voltadas com a Igreja, mas neste contexto parece que é a exceção, aliás. E quem diz jovens, diz ateus, diz pessoas que não são propriamente católicos. O Espírito Santo é uma outra dimensão, é uma coisa à parte, não é? Sim, embora as irmandades se devam reger pelos seus estatutos, elas... foi-lhes imposta essa regra de de terem um estatuto cada, e aí há uma certa exigência em relação a isso que referiu, mas as pessoas acabam por não cumprem o que está nos estatutos. Por exemplo, teriam que ser batizados, cristãos, muitas vezes não são. Há uma série de tropelias em relação às regras dos estatutos, mas na verdade o principal, que é manter a prática e com os mesmos valores, esse mantém-se. E como é que foi sendo a evolução deste fenómeno? Pandemias, crises sísmicas, dificuldades financeiras, no fundo foram estas as motivações há mais de 500 anos para o culto do Divino Espírito Santo. Na verdade, elas vão se mantendo, não é? As pandemias, as crises sísmicas. Acha que é por isso também que o culto se vai sempre renovando para as novas gerações, porque no fundo a origem não se perde? Pois, é muito difícil saber qual é realmente a motivação. Eu não sei. Ainda há poucos dias, quando estive numa conversa deste género, uma pessoa disse, naturalmente será porque têm medo, o Espírito Santo é vingativo, dizem às vezes, e portanto realizam porque têm medo.
Mas eu não acho que seja por medo, ou por outra. O sagrado, de um modo geral, em abstrato, entendido assim em abstrato, causa sempre uma certa apreensão no ser humano. Isso é verdade. Mas é questão de apreensão e de medo ou... Eu não acho que seja, mas talvez seja mais uma proposta de criatividade que a pessoa pretende seguir para si própria, porque uma das formas de avaliação da boa ou má realização pelos outros foi diferente. Foi diferente, foi muito bonito. Quando é diferente, é muito bonito. Ora, o ser diferente implica, se calhar, até perder a linha central, não é? Do culto. E, portanto, seria prejudicial, mas, ao mesmo tempo, tem a impressão que é um estímulo. E o manter entre essas duas extremidades, do diferente e do clássico, faz... E também ouvir depois a opinião dos outros, porque é uma realização pessoal, não é? E para uma comunidade inteira que aprecia e que atribui um determinado valor. Também essa tem a impressão que é uma das motivações. Aqui na Terceira usa-se muito a expressão de ao Senhor Espírito Santo não se diz que não. Ouvi na semana passada em São Jorge, diz-se que a coroa não pode ficar, a coroa nunca fica sozinha, a coroa nunca fica no prato, acho que é assim que dizem. Não será mesmo devoção, venha ela de onde vier e tenham as crenças que tiverem os açorianos? Pois, a verdade é que esta figura do Espírito Santo, da qual eu não sei, não posso falar, não sei, só por impressão minha, ela estará um pouco, aos olhos das pessoas que realizam o culto, ela estará entre o divino, a entidade máxima, e a terra. E a terra mesmo. A terra, como eu disse, com os seus frutos, que são a prática cotidiana das pessoas. E essa figura que é intermédia facilita um acesso à parte superior. Eu suponho. É um caminho, é um degrau. Isto aqui pode ser a minha imaginação a funcionar. Não fiz perguntas nenhumas em relação a isto, nada. Foi mesmo apenas sobre a delegação de poder, se era realmente dada, e toda a gente diz que sim, consideram que o imperador é realmente a pessoa a quem está atribuído esse poder, e o imperador... O imperador toca ao céu? Pode tocar um bocadinho o céu? Pois, estará naquele plano intermédio, com essa hipótese de poder chegar acima. Antonieta Costa, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Foi muito bom conversar consigo e conhecer este seu trabalho sobre o Espírito Santo e sobre a importância das Irmandades e a democracia das Irmandades. Eu é que agradeço imenso, porque realmente isto deve ser divulgado, esta vertente do culto deve ser divulgada, porque temos este bem entre nós e nem nos apercebemos, não é? E neste domingo vamos correr bodos outra vez? Com certeza, não é? Muito obrigada por ter estado connosco. É isto que se faz na Terceira, correr bodos. Serão outros os hábitos nas outras ilhas, mas o que é certo é que no coração de cada açoriano hoje bate o Espírito Santo. Obrigada por estar connosco e nós estamos de regresso no próximo Igreja Açores. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.